existe em nossa vida. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo vamos sair dessa mais forte e consciente. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, Bonitinha, então, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Qualquer médico você pode contar. Negócio de fortalecer a sua marca? Então não veja tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada com a equipe disciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso no nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, acesse @santospress.com.br ou no telefone 3621-5833. Acesse e conheça a Sabe o que as pessoas preferem no médico? É que ela, além de consultas de exames, ela promove saúde e bem-estar com ações que transformam a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Lumed é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate os planos mais créditos na Baixada. Com a Lumed, você pode contar. Programa Sem Pauta, oferecimento praticado do Estado de São Paulo, com qualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Sem Pauta desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Estamos começando aqui mais um programa Sem Pauta, muita informação com entretenimento para você. A partir de agora, estaremos aqui até às 8 horas da noite com os nossos convidados especiais e você podendo acompanhar aqui, né, o nosso programa, né, através do nosso Facebook. Mas antes disso, a gente vai estar colocando aqui, abrindo o nosso WhatsApp, né? Gostaria que o Marco colocasse na tela aí o nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237. Está aí na sua tela. Não deixe de participar, mande aqui suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, participe aqui ativamente do nosso programa, será uma honra receber aqui, né, a sua intervenção, a sua pergunta, a sua participação. Estamos ao vivo aqui no Facebook, né, facebook.com/programa Sem Pauta, estamos ao vivo por aqui, você também pelo Facebook, podendo também interagir conosco aí, com perguntas, críticas, sugestões, e aí lembrando que acabando aqui o programa, o vídeo na íntegra, a gente vai estar subindo para o nosso canal do YouTube. Está aí também na tela o YouTube, Programa Sem Pauta. Então, depois, se você quiser ir rever alguma parte do programa, ou você perdeu alguma parte do programa, você pode assistir lá o programa na íntegra. Aliás, não só o programa de hoje, né? Como todos os outros programas, todos lá no nosso canal do YouTube. Então, entra lá, só procurar Programa Sem Pauta. Como disse, hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, mais uma vez uma honra aqui receber convidados especiais e ele, né, feliz da vida com seu Palmeiras, né, campeão paulista de 2020, né, já vamos cravar aqui já, né? Não sei nem já está secando, hein? Já não sei nem por que vai ter 2 jogos. Campeão paulista de 2020 chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Em homenagem ao meu amigo Ronaldo Ferreira. Seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Fala isso pro Flávio Santana, não, que ele está ouvindo, tá bom? Rogério, boa noite aí a todos os amigos aí, você que vai apresentar, tá? Que vão bater esse papo sempre muito produtivo, muito alegre, né? Sem Pauta é um programa que eu tenho uma grande satisfação, uma grande alegria de participar, porque é um programa que sempre de alto astral,
ao longo desse período aí que eu tenho sido convidado honrosamente por vocês, que eu agradeço muito sempre, né? Sem Pauta sempre traz uma mensagem de bastante otimismo em meio a um caos muitas vezes instalado que a gente vive, né? Ao longo dos últimos anos aí, a gente tem se confrontado com situações muito tristes, né? Eu digo às vezes que o Brasil anda triste, as pessoas andam tristes, né? A gente discute ao longo do tempo a questão da saúde, a questão da economia, a questão de desemprego. Isso cria um ar sombrio, pesado às vezes, e mesmo quando eu procuro fazer alguns comentários a respeito da economia, a respeito das circunstâncias do emprego, da dificuldade das empresas, né? Eu sempre procuro, ao longo de tudo isso, levar uma mensagem de otimismo, porque nós temos um país que ele tem todas as condições para sair dessa dificuldade, né? Nós temos um país de uma grande capacidade que a natureza nos deu, condições especiais, um povo pacífico, apesar de os índices de violência às vezes saltarem aos olhos, né? Mas nós temos boas pessoas nesse país, né? E gente que quer fazer, gente que quer construir, né? Então eu passo aqui hoje, eu quero passar por aqui hoje falando de coisas boas apesar do caos, né? E aproveitar para cumprimentar todos os nossos amigos que estão nos acompanhando em todas essas plataformas. Não é mais o rádio, né? Agora é a imagem, que a gente fica até meio desconfortável de onde a gente está olhando o que a gente está falando, tá bom, Rogério? E quanto ao Palmeiras, Rogério, pare de secar, Rogério, tá? Você está fazendo claque para Flávio Santana, que vem sempre com essa historinha aí antecipada, né? E aí é coco na cabeça do Palmeiras. Mas vai ser um bom jogo hoje. Tá começando, todo mundo retornando aí, vai ser um bom jogo sim, vamos torcer, tá bom? O Corinthians hoje entra em campo com VAR ou sem VAR? O Corinthians tem o VAR ao lado dele sempre, né? O Corinthians é um caso à parte, né? É um caso à parte. Palmeirenses, cuidado, palmeirenses. Bom, aliás, Ronaldo, você estava falando aqui das boas notícias, né? Fiquei pensando aqui comigo, né? Caramba, a gente tem 1 hora só de programa, né? Que voa, né? Essa 1 hora voa, né? A gente é verdade. Aqui, é bem agradável. A gente vai encerrar o programa daqui a pouco, né? A gente tem 1 hora só de programa. Nessa 1 hora eu vou falar de coisa ruim, deixa para a imprensa marrom falar, né? Vamos falar de coisa boa aqui, vamos falar verdade, de projetos vamos falar do Flávio Santana, que ele está ausente aí, corintiano aí. Terças, quartas e quintas ele vai para Nova York agora. Tá bem ele. Pois é, né? Pois é. Bom, deixa eu apresentar aqui meu amigo Marcos Libório, ex-secretário de Meio Ambiente, aqui sempre participando conosco. Libório que sempre traz boas... Eu gosto de convidar o Libório, porque o Libório sempre traz boas notícias, né, Libório? Seja bem-vindo aqui ao programa. Ai. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ronaldo, Renato. 3 R's aí, né? E eu aqui, né, fazendo o contraponto dos R's aqui. É verdade. Vou te falar, que passei na entrada, boa noite. Passei na entrada da cidade hoje, vi aquela camisa do Peixe bonita lá, ainda está coberta, ainda está escondida, mas eu fico imaginando tudo que é palmeirense e corintiano passando por ali, fazendo uma reverência ao nosso amado Peixe, porque realmente é o melhor time. Está numa fase que eu vou te falar, só Jesus na minha vida. Mas tudo bem, de fé a gente também vive, né? Agora, não bato palma para palmeirense e corintiano, não, hein? Bom, e aqui conosco também, pela primeira vez agora sim, né? Ele que me desculpe aí os meus outros convidados e amigos, Ronaldo e Marcos Libório, né? Esse realmente é aquele que tem a profissão que a gente precisa reverenciar, que é professor, o nosso professor, biólogo, Renato Kiko, pela primeira vez aqui conosco. Renato, é uma honra e uma satisfação ter você aqui no nosso programa, viu? Boa noite. Boa noite, Rogério. Na verdade, o prazer é meu. Muito, muito feliz de participar e de poder contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha vivência, de todo esse meu aprendizado e das trocas que eu tenho diariamente com os meus alunos, né? Eu costumo dizer que eu aprendo diariamente com eles e essa é uma grande verdade, né? A gente troca bastante informação e todo mundo acaba crescendo junto. Legal, bacana. E, aliás, por falar em notícias boas, né? Um dos motivos do Renato estar aqui é da gente falar de um projeto legal, de um projeto bacana, de um projeto, né,
que visa aí trazer coisas boas aí para a nossa cidade, é por isso que ele está aqui, por isso que a gente vai falar desse projeto já, né? Porque, de novo, eu quero lembrar aqui vocês, né, que eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um primeiro bate-papo, vou avisar aqui para o Marcos, que está lá na mesa de som, que eu vou chamar a Tatiana em áudio mais para o final do programa, ela vai entrar com uma notinha lá da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santos, mas, Marco, a gente deixa a Tati um pouquinho mais para o final, e a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados, né? Mais uma vez, informando aqui para você, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237, está aí na tela, também pelo Facebook, facebook.com/programa sem pauta. A gente vai aqui para o primeiro bate-papo, daqui a pouco a gente abre aí para participação, né, de todos vocês aqui que nos honram, né, com a nossa audiência. Eu vou pedir aí a licença para o Ronaldo, que é o nosso comentarista. A gente sempre começa com você, Ronaldo, mas eu vou pedir licença para começar com o Renato hoje, né, com o Renato Kiko, ele que nos honra aqui com a sua participação. E eu queria começar justamente com você, Renato, para você explicar para a gente um pouquinho do projeto Caiçara Babilônia, né? Eu estou aqui com um descritivo aqui na minha frente, mas, obviamente, eu gostaria que você explicasse para a gente o que seria esse projeto, o que é esse projeto do Caiçara Babilônia. Parece que o Renato... Opa! Oi, ouviu, Renato? Oi. Eu acho que ele travou, é isso? Tá lá. Oi. Opa, agora sim. Certo. Eu vou começar explicando um pouco do projeto, já aproveitando 2 ganchos aí desse bate-papo inicial, né? Eu, como hábito, eu gosto de anotar tudo, porque senão a mente vai para vários lugares e acaba perdendo um pouco do foco. Mas assim, né? Essa nossa conversa já chamou para dizer que o Brasil é um país lindíssimo, maravilhoso. Nós não temos apenas a Amazônia como um grande recurso natural, temos esses 8.000 quilômetros de zona costeira, que é um verdadeiro desconhecido, é um oceano desconhecido, né? Então, alguns pesquisadores chamam, inclusive, de oceano azul, né? A nossa Amazônia azul, né? Uma comparação para trazer essa dimensão, né, do desconhecido, porque realmente são... muitos seres vivos e muita coisa que ainda não sabemos sobre os oceanos, né? Não quero falar de coisas ruins, é claro, né? Mas vale lembrar que a questão do caos, ela está envolvida até em teorias de desenhos de criança, né? Que é aquela situação do efeito borboleta, né? Em que o simples movimento de bater de asas de uma borboleta pode criar um tornado, um problema de um outro lugar do mundo. E em relação ao projeto, o projeto, na verdade, é um sonho. É um sonho de conseguir abordar com toda a população santista, com toda a população da Baixada Santista, o que os cientistas discutem, o que está na academia e que não está nos livros didáticos. Então, vamos tentar trazer um pouco mais desse conhecimento popular, do conhecimento empírico dos moradores da região para a web. Vamos mostrar todo esse conhecimento histórico, ou explorar, pelo menos, todo esse conhecimento histórico e ambiental que existe na nossa região, que começou a ser mais interpretado nos últimos 500 anos, após a chegada das grandes embarcações no Brasil, né? Então, a história dos ambientes naturais no Brasil, ela está relacionada a todo esse processo de exploração da América do Sul, como todos bem sabem. E o que é o Caiçara Babilônia, né? Qual a diferença entre um siri e um caranguejo? Pô, eu sei que o siri tem o último par de pernas transformado em nadadeira. Se eu estou sentado na minha prancha ali no mar, eu consigo ver um siri passando nadando do meu lado. Dificilmente eu vou ver isso acontecendo com um caranguejo, né? Aí uma outra questão muito interessante, eu sou santista de coração, criado aqui no Marapé, sempre ia aos Jogos dos Santos pela Princesa Isabel, e fazia parte ali da pequena torcida Fogo Eterno, antes de participar ali da torcida jovem, né? Uma pequena torcida
de uns 20, 30 anos atrás. E uma analogia com o Santos Futebol Clube, inclusive, né? É peixe ou é baleia? Pô, de repente eu vejo lá o torcedor levantando uma baleia no estádio. Pô, peraí, é peixe ou é baleia? Baleia é mamífero. Peixe é peixe. Né? Então, assim, é exatamente isso que nós estamos querendo trazer para todos. Né? É uma página do Instagram, inicialmente, colaborativa. Né? Então, são vários professores da rede particular e da escola pública que estão trabalhando em conjunto para poder trazer um pouco dessa vivência das salas de aulas para a rede, para a web, tornar o nosso conhecimento público. Que legal, que bacana, excelente projeto, que, aliás, só arrematando aqui o que você disse, né? O projeto, ele, na verdade, ele está todo dimensionado pelas redes sociais, né? Então, foi criada uma página no Facebook, uma página no Instagram para isso, né? É exatamente isso, né, Renato? Essa é a ideia inicial, mas como nós temos essa vivência com a sala de aula e gravações de aulas remotas, a ideia, já existe uma página do YouTube que eu estou estruturando melhor para a gente poder lançar os primeiros vídeos. Tem o Márcio, que é um grande biólogo, amigo meu, que tem a ideia de alavancar os podcasts, né, de levar essa informação para todos da região, uma informação científica de qualidade, com facilidade. Diria que é até uma tendência do jornalismo e da comunicação ambiental no Brasil. Existem vários programas, como o próprio Vozes do Planeta, indico para todos vocês, que é um programa muito reconhecido já por especialistas da área e que tem trazido com facilidade essa informação, né? A comunicação ambiental de fácil acesso. Legal. Libório, você que foi secretário aí de Meio Ambiente por 2 gestões, né? E por conta disso, aí, um profundo conhecedor do assunto. Às vezes, nós santistas, a gente desconhece um pouco, inclusive, da nossa própria história, né? Ele acabou de falar agora a diferença do siri e do caranguejo. Eu vou fazer minha meia-culpa aqui, que até hoje que eu não sabia a diferença. Vou te falar, muito santista não sabe, viu? Não sabe, não conhece a nossa costa, né? A gente luta bastante para levar esse conhecimento. Eu acho que o ambiente de sala de aula, o ambiente que o Renato vive aí, milita muito bem, é um das principais janelas de conhecimento que a gente tem para engajar. Isso é importante. E eu falo com muito santista, cara, a turma não conhece a Laje de Santos. Está assustado agora, fica todo mundo feliz com a biodiversidade que aparece, mas, na realidade, Santos é viva. A água de Santos, ela é maravilhosa. A praia, ela é até terapêutica, porque realmente é vida, né? E a gente entende muito bem isso. Eu entendo quando o Renato fala, e essa empolgação dele em levar conhecimento e trazer as pessoas para entender o que é o ambiente que a gente vive, é fundamental. Porque quem conhece, protege. Quem conhece, ajuda a entender o ambiente e a proteger, diminuir a agressão. E aí fica mais fácil você falar, quando tem uma fauna, quando apareceu, ano passado apareceu baleia, esse ano apareceu pinguim, tartaruga sempre apareceu, agora apareceu golfinho, e aí a turma fala, caramba, Libório, é a tua gestão da Secretaria de Meio Ambiente que trouxe a vida? Eu falei, bom, graças a Deus, essa vida já existe. Aí o que acontece é que a gente precisa entender que eles estão ali, e a gente precisa respeitar o espaço, né? Como falou, 8.000 quilômetros de costa, mas não tem limite. No oceano não tem limite entre municípios. E o lixo de São Vicente vem parar aqui, o lixo do Guarujá vem parar aqui, o daqui vai parar nos outros lugares, e isso acaba prejudicando toda essa rica fauna marinha que a gente tem. Então, quando a gente conhece, leva conhecimento e mostra para o pessoal, cara, ali tem golfinho, não faz isso não, cara, não joga essa sacola aí. É disso que a gente está falando. Eles vão confundir com alimento, vai engasgar, o negócio vai ficar complicado, vai matar a vida que a gente tanto preserva, né? E aí, quando o pessoal entende isso, que aparece, graças a Deus está aparecendo, fica mais fácil você engajar, trazer. A Laje de Santos, eu acho que 90% dos santistas não conhecem, nem sabe que existe. É uma tarefa que a gente tem
muito grande, é uma área protegida pela Fundação Florestal, faz um trabalho bacana. O Júnior, que é o gerente lá, ele... cuidado aí, Ronaldo, vai se machucar. Caí aqui, rapaz, ó. E aí, o Júnior faz um trabalho fantástico lá de fiscalização e gestão e acesso à Laje de Santos, né? Mas quando você vai no caminho daqui até lá, que são 40 quilômetros, cara, você vai apreciando, vai vivendo, né? A saída da Bahia é uma coisa maravilhosa, Rogério. E o santista precisa conhecer. Precisa saber, sim, a diferença do caranguejo e do siri, porque isso é importantíssimo para a gente poder contribuir aí com a fauna. Legal. Ô, Libório, só uma curiosidade, né? Hoje, para quem eu conheço, né, a Laje de Santos, realmente fiquei maravilhado lá quando a gente fez a visita. Mas existe algum procedimento, ou a pessoa que quer conhecer a Laje de Santos, como que ela deve fazer? O acesso é através da Fundação Florestal, você precisa comunicar que você vai pedir autorização, que você vai visitar o parque, é um parque protegido, na realidade é o primeiro parque marinho protegido, e realmente esse acesso é controlado, tem um número de visitas, não pode realizar pesca lá, é uma área que você pode fazer mergulho, mas é mergulho de observação, de contemplação. E é um local onde a gente escolheu para soltar as tartarugas em tratamento que se recuperaram dos tratamentos no Aquário de Santos, que a gente entende que é o melhor local onde ela tem a chance de reiniciar a sua vida ali. Mas tem todo um controle. E a laje, ela ainda é cercada por algumas outras pedras ali, os calhaus, por exemplo, cara, que é fantástico, é de uma riqueza e de beleza de vida que é maravilhoso. Precisa conhecer. Legal. Ronaldo, enquanto você cair aí... eu fui cair aqui, capotei aqui. No seu celular. A gente estava falando aqui, o professor Renato trouxe muito bem a questão do conhecimento, né, em termos do meio ambiente em si. Isso é importante para nós santistas, né, para a gente conhecer, para a gente ter conhecimento das nossas raízes, né? Eu falei para eles aqui que eu fiz a minha meia-culpa, que nem eu sabia a diferença do siri para o caranguejo. Aliás, você sabia, Ronaldo? Pô, eu sabia porque eu fui meio aventureiro. Quando você é adolescente aqui em Santos, garoto, você se mete a fazer um monte de coisa, né? Pegar marisco, sabe? Pegar um saco de estopa para levantar 4 horas da manhã, aquele bando de moleque de 14, 15 anos de idade, aí ali para Urubuxaba, ali, a maré estava baixa, a gente ia a pé, com um saco nas costas e para pegar marisco, depois voltava, aí antes da maré subir legal, porque é para você ter que voltar nada com aquele saco de marisco, depois a gente ia, se inventava de ir lá para os mangues, lá na Europa, catava caranguejo, essa é uma aventura meio ruim de fazer, cara, essa daí eu confesso que eu fui umas 2 vezes, mas não botava a mão lá naquela para catar os danados não, entendeu? Então eu conheci um pouco em função disso, ali da minha adolescência, eu tinha uns amigos aí, que eram metidos a tudo, moleque com 15 anos, 16 anos de idade, ele tá a milhão, né? Vamos pra lá, vamos embora, vamos. Eu ia pescar marisco, ia nadar, ia pra tudo que era lugar. Então eu tive essa oportunidade aqui de ter uns amigos lá que já eram mais aventureiros, mas sempre tem aqueles caras mais atilados mesmo, né? Eu estava ali fazendo como um garoto ali também, adolescente, gostando, e aprendi um pouco disso daí. Mas nós santistas, nós somos assim, por exemplo, eu tive a oportunidade, em função de alguns cursos que eu fiz fora, inclusive na área militar, né, de conviver com pessoas do Brasil todo. Então era muito engraçado o santista. Então nós éramos um grupo lá, por exemplo, de 3 santistas, lá de 4 santistas, né? E o pessoal falava assim, o pessoal da panela de pressão, quando eu falava, o pessoal do Santos, aquela coisa toda. O engraçado é que nós fomos fazer o curso, nós éramos em 4, eram 2 corintianos, um palmeirense e um santista só, para você ver a questão do futebol, né? E o Santos, ela tem um vocabulário próprio, né? Tem uma moeda própria, né? O mango é a moeda do santista, né? A referência da cidade são canais, né? Então nós somos uma cidade, nós somos diferenciada nesse aspecto, né? E às vezes nós somos considerados até um pouco mais provincianos, bairristas, né? Mas são as características nossas, né? A nossa cidade, ela foi entrada da riqueza do Brasil
e é saída da riqueza do Brasil também, né? Por exemplo, por que nós somos uma cidade considerada uma cidade progressista, revolucionária, que foi sindicalista e tudo? Por quê? Porque o Porto de Santos, no final do século XIX, ainda nos trapiches, né? Ele abriu-se ao mundo, onde nós recebemos o quê? Aquele pessoal da Europa lá de trás, que foi expulso depois da Segunda Internacional Socialista, né? Aí você tiveram os anarquistas italianos também que desembarcaram aqui. Então, todo esse caldo de efervescência política, cultural, ela envolveu a cidade de Santos. Então, muitos chegaram aqui e foram para o Brasil afora, né? Foram para outras cidades do interior de São Paulo, foram para São Paulo capital, mas uma grande massa ficou aqui, né? E quer dizer, então isso nos deu, talvez, essa característica diferenciada por essas culturas todas que nós vivemos. Fomos a primeira cidade, por exemplo, que reconhecemos o que é a abolição, né? O escravo em Santos foi o primeiro escravo liberto do Brasil. Então, quer dizer, é uma cultura diferenciada. Nós tivemos todo esse caldo cultural, político, e que nos deu essa cara, e até de ter uma moeda própria, que é o mango, de ter um pão próprio, que é o cará, entendeu? Etc, etc, de coisas que nós temos. Entendi, mas você falou, e não falou a diferença do caranguejo para o siri. Não, o caranguejo, o siri, eu vou te falar, o siri, primeiro, você não vai encontrar caranguejo lá no mar, tá? Ele fica lá no manancial. O siri, por exemplo, ele nada no mar, ele tem lá as suas perninhas traseiras lá maiores, que ele sai nadando, você encontra ele nadando por aí, entendeu? É mais ou menos por aí, eu não sei dar quase isso, quase isso. É mais ou menos isso. Professor, é quase isso. Tem bastante caranguejo no mar, né? Tem aquele king crab, o famoso king crab. Tem outras espécies também, né? Mas o objetivo é outro. Exatamente isso, Ronaldo. Aquele lá que a gente encontra vamos dizer assim, no dia a dia, pra você fazer aquela caranguejada, você não vai encontrar na praia aqui, não. Você vai ali no mangue ali que tu vai achar. É esse aí. Eu lembro até quando eu era moleque, tinha aquele pessoal com pulsar, né? Professor, mereço 5, pelo menos? 6 tá bom, né? Tá ótimo, tá bom. Já dá para avançar desse ponto aí. Então tá bom, já. Aí em diante a gente vai construindo conhecimento em conjunto. Legal. Esse professor é bonzinho, viu, Ronaldo? Aliás, mas você sabia a diferença? Pô? Não, eu não tinha uma noção. Eu já estou de recuperação, já fiquei de recuperação. Então tá bom. Tá. O Libório, sabia, Libório? Opa, o Libório sabe. Se você for falar de caranguejo, eu vou até falar que, existem vários programas que a gente apoiou justamente para é verdade. Predatória, para deixar o caranguejo namorar, porque é justamente na hora que ele vai namorar é que a turma vai lá e pega e atrapalha a procriação deles. Então, isso mesmo. A turma conhece a fase e aí vai lá, a hora que o caranguejo vai... respeita o Tanto que é proibido, né, Libório? Tem um período que é proibido mesmo, né? Tem um defeso do caranguejo, uma espécie de defeso, né? Exatamente. Né? Que pode mudar de um ano para o outro, né? Porque o caranguejo, às vezes, ele escolhe uma outra data para namorar, né? E aí a legislação precisa atualizar o tempo todo. Renato tocou num ponto que é extremamente interessante e pertinente. Realmente a legislação precisa ter uma reformulação e respeitar também esses movimentos. A gente tem visto tanta mudança climática, tanta coisa, tantos eventos extremos, e isso afeta o comportamento dos animais também. E a gente tem que respeitar e, de alguma maneira, colocar uma certa flexibilidade para que o que importa não é a data, não é o mês, é o movimento do animal em direção à sua procriação. Então, a gente precisa ter essa atenção. E aí, sim, uma modernização, concordo. E só para falar, assim, do outro assunto, que o Ronaldo falou da ilha de Urubuqueçaba, ontem também apareceu um lobo marinho, que ficou desde o Canal 4 até a ilha de Urubuqueçaba, andando para lá e para cá, e assim, a turma ficou maravilhada. Até achou que estava um pouco machucado, mas ele acabou indo embora. Isso é bom, né? Santos tivemos os golfinhos a semana passada, né? Tartaruga, pinguim, baleia, cara, é maravilhoso. Mas, Libório, deixa eu falar um negócio, Libório. Você falou aí, o Renato, que nós temos que atualizar a legislação devido à movimentação do caranguejo.
Eu fui advogado do contencioso muitos anos, e sou um advogado. Não, peraí, deixa eu falar aí agora, né? Então, eu, como advogado, tá? Eu sempre falava, eu tive em sala de aula, falava com meus alunos, eu sempre dizia o seguinte: olha, gente, a sociedade ela é muito dinâmica. E a legislação, a sua atualização, que vai contemplar os anseios da sociedade, ele sempre vem atrás, muitas vezes. Então, uma dinâmica de uma velocidade da sociedade maior do que a própria legislação. Caramba, eu vou incluir os caranguejos agora também, viu? A movimentação dos caranguejos. Mas pode parecer incrível, mas o respeito mas é interessante precisa, é o berço. É verdade, cara. Tem que ter toda essa é verdade, mas interessante. Eu não sabia disso. É o berço e um dos maiores fixadores do carbono da atmosfera, né? Um dos maiores controladores do aquecimento global. Muito recente essa informação, né? E quando nós aterramos mangues, o prejuízo nosso é muito grande, né? Esse é o perigo. A gente sabe bem dos alagamentos na região como são, né? Os alagamentos, eles são bem conhecidos por aqui, na entrada da cidade, na zona noroeste, na área continental de São Vicente, enfim, quem roda por aí sabe bem como que é a situação da região, né? Apesar de várias melhorias serem feitas. Não, você pega São Paulo, capital, onde é uma marginal hoje, aquilo era um rio com vários afluentes que você tinha ali, né? Então, você tem a ocupação dos espaços urbanos, né? Ele acabou realmente trazendo também o avanço do homem, ele desconforta o equilíbrio na natureza, né? Mas não tem como, né? Você precisa ir vivendo, né? É a demografia, né, Ronaldo? Como perguntou um aluno meu outro dia, eu respondi para ele: a demografia, meu querido. Demografia. Demografia, é verdade. Demografia vai explicar muito isso, né? A gente resume aí a explicação com uma palavra da geografia. Gente, olha, eu particularmente já ia fazer duas perguntas aqui, principalmente o professor Renato Pulibório, e eu vi aqui que já tem pessoas aqui, aliás, muitas participando, e as duas perguntas que eu iria fazer já fizeram aqui também, então vou dar voz aqui para quem fez. Primeiro, meu amigo Marcílio Dias Gomes, que está lá em Serra Negra, sempre participa conosco. Obrigado, viu, Marcílio, pela participação. Ele pergunta justamente sobre a questão dos golfinhos, de todo... Deixa eu ler aqui a pergunta dele, que ele fez uma pergunta aqui. Boa noite a todos, parabéns pelo programa. Salve Santos, a cidade mais linda do país. É isso mesmo, Marcílio. Santista é isso, né? É isso, ele está lá em Serra Negra. Aliás, onde ele está? Serra Negra é filial de Santos, né? Você quer ir para Santista, vai para Serra Negra. Ele só subiu o morro, só. E ele falou assim, pergunte aos nossos convidados o que está acontecendo com o nosso mar. Ele está mais limpo? É por isso a incidência desses animais aqui agora? Pergunta do Marcílio Dias. O que está acontecendo, professor Renato e Marcos Libório? Essa não é para mim, me deixa fora. Tecnicamente falando, o que está acontecendo aí que estamos recebendo essas visitas tão honrosas para nós? Libório, gostaria de falar, Libório? Eu complemento a tua fala. Tá bom. Uma coisa que a gente aprendeu muito nesse período agora é a questão da pedagogia da pandemia. A gente tem que entender que a natureza se comunica também. E aonde há a ausência do ser humano, você abre um espaço para que a natureza se recupere. Então, ficou muito notório para todo mundo que a qualidade do ar, principalmente em São Paulo, nas grandes cidades e ao redor do mundo, melhorou muito com a ausência dos veículos e do uso diário e intenso dos veículos da queima de combustível fóssil. Então, o ar ficou mais respirável, ficou melhor. Infelizmente, a gente tinha um problema de pandemia, mas a qualidade do ar medida melhorou. A qualidade da água também na praia, pela ausência do ser humano e pela ausência de uma série de outras atividades, também melhorou. Eu costumo remar, costumo ir um pouquinho mais além também. A gente percebe que a água está mais vidinha, está mais clarinha, está muito boa. É um conjunto de coisas, não é só essa questão da ausência do ser humano. Isso levaria décadas para que a gente pudesse ter uma recuperação realmente, porque tem muito lixo ainda flutuando na praia. A ação do homem, os erros das gerações passadas vão refletir ainda por muito tempo. Mas é notório que a vida procura, né? Essa vinda dos golfinhos para cá, que tenha sido por procurar um espaço de proteção ou então de alimentação, diz isso também. Por quê? Porque a qualidade da água permitiu
que eles buscassem esse trajeto, essa entrada no estuário. Se tivesse muito ruim, eles não entrariam. E a gente tem que observar isso também. O ano passado, as próprias baleias, as tartarugas, elas se aproximam da costa também para se alimentar. E aí vem aqui, o pessoal costuma falar, caramba, olha, tem uma tartaruga no canal 5, Libório, tem uma tartaruga no canal 5. Ela está nadando, está bem, tá com aparência saudável. A gente até aciona o pessoal do aquário, né? Pedia para o pessoal do aquário ir até lá, ou Instituto Gremar, ou em outro lugar, Biopesca em Praia Grande. Tem muitos parceiros que veem isso. Mas eu falo, enquanto for uma tartaruga no canal, maravilha, porque ela está no lugar que ela tem que estar mesmo, está nadando, né? Então, tem muita qualidade nas nossas águas, sim. A ausência do ser humano favorece e de diversas atividades favorecem. A gente pôde observar nesse período que a presença no lixo, na areia, ela tem duas características marcantes: a presença do banhista, do frequentador, daquele que comercializa alguma coisa na faixa de areia, que precisa ter a consciência ambiental e levar seu lixo embora, e também aquele movimento da maré que traz os lixos das palafitas de todos os municípios que nos circundam. Então, isso permaneceu acontecendo, veio o lixinho para a areia e precisava ser recolhido pela varrição, pelo rastelo, pelo tratorzinho que diariamente a prefeitura faz. Mas a gente pôde ver a grandeza e a diferença. É quase que uma gravimetria que a gente fez, um período de análise e pesquisa. Você observa que esse lixo que vem com a maré, Rogério, não é um lixo de materiais e itens que você normalmente leva na praia. São resíduos domésticos. Então, diz muito do hábito da população que vive à margem aí nas margens, realmente, do estuário. Então, são embalagens e tal. A gente precisa conscientizar, mudar muito isso. Mas, sim, a resposta que a gente tem da natureza é que se a gente parar de agredir, se a gente parar de ser o vírus, porque o ser humano é o vírus do mundo com esse comportamento errado, né? Deus nos colocou aqui para cuidar, não para detonar o negócio. E aí a gente entende que se a gente sair e parar de agredir, a natureza responde com vida, né? Enquanto a gente está oferecendo morte muitas vezes. O que a gente precisa é trazer mais gente para o nosso lado, cada vez mais. Gente oferecendo vida. Eles estão só apresentando aí, estão só demonstrando. Golfinho é lindo. A cidade, olha como a cidade ficou feliz. A cidade ficou feliz, mudou o astral de Santos naqueles dias com a presença dos golfinhos, né? Isso é maravilhoso, cara. A gente foi como uma visita ilustre mesmo, né? Uma visita ilustre, um privilégio que a gente teve aqui em Santos de poder ter esse contato, né? Vamos respeitar, vamos contribuir para melhorar. Legal. Professor Renato, quer complementar? Com certeza, o final da fala do Libório foi incrível, né? Porque os animais, eles despertam esse cuidado com o ambiente. E um dos nossos objetivos é exatamente isso, explorar a lontra que vive nos manguezais da cidade, com os arquivos do nosso amigo Marcelo Bongiovanni, né? Que tem um registro maravilhoso da flora e da fauna aqui da área continental de Santos, né? Então, assim, o programa hoje começou da seguinte maneira: não vamos trazer o lado negativo, vamos falar de coisas boas. Então, o objetivo não é discutir o alarmismo e o catastrofismo, né? Porém, sabemos que na margem esquerda e direita do Porto de Santos existem invasões em áreas de preservação permanente, ocupações dessas áreas, sim, após toda a reestruturação do Código Florestal, da Constituição Federal. Então, a gente vive um problema que antecede a estruturação da Constituição Federal de 88. Tem um livro brilhante de Josué de Castro, que discute a vida, homens e caranguejos na cidade de Recife. É uma obra incrível, né? Em que Chico Science já dizia em suas canções: ô Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais o urubu ameaça. Então, poxa, isso é mais do que ciência, isso é a filosofia da ciência, é o que a música está trazendo para a gente, ou que trouxe para a gente nos últimos anos, né? E devemos utilizar esses exemplos para poder guiar o nosso raciocínio no dia a dia, na sala de aula, ou no nosso conhecimento científico e ambiental. Sobre os golfinhos, aproveitando o gancho, não deixando de lado a importância dos manguezais, mas o nosso tempo é muito curto, né?
Os manguezais, por terem sido alterados em todo o Brasil, isso não é só em Santos, isso é na Baía de Guanabara, isso é na Baía de Todos os Santos, onde estão os animais que vivem nesses estuários, que são os botos, o boto tucuxi, o boto de mangue, que é diferente desse boto que entrou, dos golfinhos que entraram no estuário de Santos esse dia, né? Quando eu recebi o vídeo, eu falei, caramba, que bicho que é esse? E aí eu dei uma pausa na tela, falei, caramba, aí mandei para o grupo de amigos da biologia, né, da Universidade da universidade que eu estudei, e aí o pessoal, não sei e tal, eu falei, olha, vamos ver, tem mancha, esse bicho tem mancha, parece pintado do Atlântico. Eu falei, galera, o que é isso? É um pintado do Atlântico? Ninguém sabia me responder, porque é difícil visualizar. Mas são animais que estão na nossa costa, que vivem na nossa costa, né? Em função de toda essa utilização dos recursos náuticos, eles acabam sendo influenciados por esses sons e acabam deixando essas áreas. Então, o trânsito de embarcações, essa questão da pandemia pode ter facilitado a chegada desses animais? Pode, mas meu pai, falecido pai, já descrevia que era comum a chegada desses animais na década de 60, na década de 70, né? Então, desenrolei essa conversa com os pais de alguns amigos e todos falaram, nós também víamos, era comum, nas baleeiras, quando a gente atravessava, então minha companheira Beatriz até falou com a mãe dela, e a mãe dela disse, nas baleeiras era muito comum ver esses bichos. Né? Então, o que fizemos? Para onde estamos e para onde vamos? É isso que nós devemos construir, é esse entendimento que nós precisamos abordar, que o pintado do Atlântico é um golfinho natural, que teve um prejuízo direto pela sobrepesca, e aí eu gostaria de ressaltar a importância do projeto Albatroz, de uma grande bióloga da cidade, a Tatiana Neves, que trabalha junto com o Ministério da Pesca, em organizações e legislação para poder agregar valor ao ambiente, agradar os pescadores, movimentar a economia com qualidade, sempre pensando na conservação ambiental. Existe sim resiliência, os ecossistemas são resilientes, mas nós precisamos respeitá-los. Legal. Agora, Rogério, me permite aí, depois apenas ressaltar o seguinte, né? Nós somos de uma geração, a minha, o Libório, e talvez o Rogério seja um pouco mais novo, mas é o seguinte, nós não tínhamos uma educação ambiental efetiva, né? Na verdade, era muito mais por conscientização, era muito mais por um trabalho próprio, né? Hoje a gente já está tendo essa geração mais nova, as escolas, esse aprendizado da importância da separação do lixo, da importância de preservar o meio ambiente, né? Eu acho que a gente vai conseguir salvar um pouco desse planeta através da educação, né? Porque no passado nós não tínhamos isso, nós éramos uma coisa muito mais por instinto, vamos dizer, do que por disciplina, por educação realmente, por conhecimento, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, as faculdades hoje têm disciplinas de meio ambiente, né? Uma faculdade de Direito, vários cursos mais específicos, né? Que visa exatamente essa verticalização da educação de cima para baixo, e principalmente começando da base. Só educando as crianças, educando os nossos jovens, nós vamos conseguir melhorar esse cenário que nós temos. Legal. Rogério, tu me permite só fazer uma parte aqui, que eles falaram um negócio muito importante, e é educar, engajar, dar ferramentas. E nós, durante muitos anos, eu diria quase que uma década ou um pouquinho mais, lutamos por um plano de manejo das apas marinhas aqui, e foi aprovado no CONSEMA, o ano passado, o plano de manejo da APA Marinha Litoral Centro, e até hoje precisa estar regulamentado pelo governador ainda. Por quê? O Renato tocou num ponto, e o Ronaldo ele milita muito pelo desenvolvimento econômico, e nós que defendemos o meio ambiente, nós não somos contra o desenvolvimento econômico desde que ele seja sustentável e que respeite, né, todas as questões da fauna e que respeite os períodos de defeso, tudo isso. E a pesca predatória é ruim e o pescador artesanal ele precisa de uma proteção também. O problema é que sem um plano de manejo claro, aprovado e regulamentado, fica todo mundo no risco e fica todo mundo sem saber direito o que fazer. Então, durante muito tempo,
foi uma união de esforços entre Fundação Florestal, todos os que militam, né, a própria Maria, da APA Marinha, ela foi fantástica, conduziu um trabalho muito bem, e nós apresentamos e aprovamos no CONSEMA, no ano passado, o plano de manejo. Só que até o momento não foi regulamentado. Seria muito oportuno que a gente pudesse dar essa segurança, principalmente para todos os pescadores que moram na nossa costa e aqueles que, de alguma maneira, precisam receber um alerta, porque nas idas à Laje de Santos, eu cheguei a encontrar 6, 7, 8, 10 traineiras que numa mãozada só, quando baixa a rede, numa mãozada é mais de 10 toneladas de peixe em pleno parque marinho. Não estavam pescando, mas estavam passando. Então precisa ali, está com muita localização, os caras veem o barco da Fundação Florestal, lógico que se assustam, né? E a fiscalização é importante. Mas o ser humano ele é predador por natureza. Se não houver a regulamentação, a gente acaba permanecendo na fragilidade. Muito bem. Gente, ó, vamos lá que tá bombando aqui de participações, de perguntas. Eu já iria fazer essa pergunta também. E aqui, quem faz também é a Ana Célia Faria. Ana Célia Faria, obrigado pela participação. Ana Célia Faria, deixa eu ver aqui. Ela colocou aqui no final, Boqueirão. Ela é do Boqueirão aqui de Santos. E ela faz a seguinte pergunta: parabéns pelo programa. Também amo a minha cidade e amo o meio ambiente. Minha pergunta é: não temos águas límpidas e azuis aqui em Santos, por quê? Seria pela terra debaixo d'água? Pergunta da Ana Célia Faria. Quem quer? Renato, consegue responder? É simples essa resposta, né, Rogério? Porque, na verdade, é a história do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós temos muita água caindo da serra, muito sedimento chegando no estuário. O estuário de Santos já foi construído, desenhado pela água ao longo de milhares de anos. E nós temos um sedimento característico nessa região, né? Que é um sedimento formado por um sedimento mais leve, mais fino, né? Que deixa essa água mais escura e uma riqueza de matéria orgânica que não permite a entrada da água do sol no mar. Né? Então, existe lá uma explicação mais física, né? Os comprimentos de onda, né? Que vai do verde, azul ao vermelho. A luz que consegue penetrar na água do estuário de Santos é a vermelha do espectrofotômetro. Tá? Por isso que a água normalmente é escura. Quando eu tenho uma turbidez menor, uma menor quantidade de sedimentos ou de matéria orgânica em suspensão, às vezes o raio do sol consegue penetrar as outras cores, deixando a água mais clara, como o Libório já disse. Às vezes você vai até a Praia do Sangava, o Saco do Major, Ilha das Palmas, e você vê aquela água mais esverdeada. Poxa, o que está acontecendo por aqui, né? Então, às vezes, o movimento de maré, uma maré mais parada, que não é uma maré de lua cheia, favorece mais essa ocorrência de água clara. Eu estou respeitando muito a quarentena, mas eu estive na praia com meu filho no Canaã semana passada, num dia de sol antes da frente fria, e eu tive a oportunidade de encontrar aquela água transparente. Meu filho falou: pai, o que é isso? Está transparente, estou vendo meu pé. Até chamou a atenção dele, né? Então, inclusive, respondendo a ouvinte, Rogério, desculpa, eu esqueci o nome dela, Ana Cleia, tem um post lá no Caiçara Babilônia explicando exatamente isso, num vídeo feito pela professora Mariângela da Unimonte, uma grande pesquisadora que trabalha o movimento das nossas praias, a dinâmica das nossas praias, que estão mudando nos últimos anos, vocês sabem bem, né? Essa questão do assoreamento e da erosão, não quero discutir isso, mas já existe um relato lá na nossa página respondendo exatamente essa pergunta. Inclusive, eu deixo o desafio para o ouvinte para responder o nosso quiz. No nosso quiz tem essa pergunta, tá? Por que a água de Santos é escura? Tá, mas eu acabei dando algumas dicas aí. Você já respondeu praticamente, né? Quiz lá no Caiçara Babilônia, tem que falar que... Exatamente, entra lá, vamos divulgar um pouco o trabalho. Legal. O professor Dimas também aqui participa conosco. Boa noite, aqui é o professor Dimas. Quero saudar todos os convidados. Dar os parabéns para o ex-secretário de Meio Ambiente pelo livramento de um grande acidente no Porto de Santos, que foi o caso o caso dos cilindros. Aliás, em matéria que o Jornal Tribuna trouxe, né, Libório? Se eu não me engano, né? Foi, na época trouxe. A gente fez uma grande ação mesmo. Foram descobertos esses cilindros que estavam aí há décadas no Porto de Santos, né? Que a gente levantou esse problema, a necessidade de haver um mapeamento de carga, o que realmente
um inventário, né, do que realmente tem de perigoso e que a gente pudesse ter a acomodação necessária. Na época, nós levantamos toda a questão da necessidade de prevenção e que esses cilindros, eram 115 cilindros, não apenas de fosfina, mas de diversos outros produtos corrosivos e explosivos que fossem retirados de Santos. Então, haviam várias propostas, inclusive de queima aqui perto da gente, e nós acabamos com um consenso entre o IBAMA e a autoridade portuária de que fossem levados para 90, quase 100 quilômetros da costa e lá eliminados, né? Por uma questão de segurança mesmo, pelo raio de ação do que poderia acontecer. Então, muitas vezes as pessoas observam o risco pelo infeliz acidente ou a ocorrência em Beirute esses dias, mas é importante lembrar que nós tivemos uma ação muito forte na época para que o risco fosse eliminado. E a gente conseguiu, foi um sucesso. Graças a Deus, deu tudo certo. E aí, às vezes, não vira tanta notícia assim. Mas o santista, ele realmente precisa ser protegido dessas questões. Na realidade, toda a população. A vida sempre em primeiro lugar, né? E foi uma ação muito boa que fizemos. Muito bem lembrado pelo Dimas. E que é um grande professor, viu? Ambientalista de primeira linha, viu? Legal, professor Dimas. Antes da gente colocar o pessoal aqui também no Facebook, viu, Marco, na mesa de som, deixa eu só ler aqui mais uma pergunta aqui no WhatsApp. Aliás, antes disso, viu, Ronaldo? Flávio Santana mandando aqui abraço para os corintianos Ronaldo e Marcos Libório. E colocando aqui hoje... Fala para ele deixar de história, viu? Hoje sem colher de chá, 2-0, gols de Ederson e Jô. Pelo amor de Deus. Sonhar, todo mundo pode sonhar, né, o Ronaldo? Eu vou assistir desenho. Para ele, quando for 11h30, meia-noite, eu estou ligando para ele. Tá bom? Eu vou assistir desenho com meu filho. Ronaldo, é o seguinte, tem aqui a pergunta do Luiz Cláudio Ferreira, que é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta, que não quer calar. Tudo bom? Boa noite, parabéns pelo programa. Porque, sendo nós um território litorâneo, o pescado nosso é tão caro, ou seja, comer peixe em Santos para o cidadão santista é quase impossível, diz aqui o Luiz Cláudio Ferreira, do bairro da Ponta da Praia. Ronaldo Ferreira, por que o peixe é tão caro aqui para a gente consumir o nosso peixe, Ronaldo? Vamos lá, primeiro que é uma questão de mercado, e boa parte do peixe que nós consumimos não é daqui da região. A verdade é essa. Expressiva, o peixe que a gente consome aqui, ela não é da nossa região, boa parte. Eles vêm do sul, né? Uma boa parte eles vêm de lá. A verdade é essa daí, né? Nós não temos um pescado aqui na nossa costa, propriamente dito, nem nada, né? Fora alguns peixes também que são importados, que vêm também, né? Quer dizer, então existe isso aí. E existe também um comportamento no valor do peixe, que é o valor de mercado, demanda, procura, períodos onde há uma demanda maior, quer dizer, então o mercado se comporta dessa maneira. Mas o pescado que nós consumimos, ele não é um pescado daqui, nosso aqui, do Guarujá, Praia Grande, nosso, não. Ele vem de fora, de modo geral. Os barcos saem, quando retornam, vêm de outras regiões nossas aqui. Tá legal, certo, professor? O professor Renato aí também é tá certo aí, ó. Ele consome peixe aqui. Oi. Tem muito dessa questão da comercialização dos peixes de outros lugares, né? Atualmente no mercado a gente encontra muito pangaços. Desculpa a minha crítica, não recomendo o consumo desse animal. Pangaços. O pangaço é para cativeiro. Enfim, deixa ele para lá, eu só estou fazendo uma crítica construtiva. Tem a questão da merluza, né? Então tem muita gente em Santos que conhece mais merluza do que a própria pescadinha, a pescada amarela, a pescada cambucu. Exatamente. Esse conhecimento. Esse tipo de peixe, por exemplo, ele não dá aqui. O linguado você não vai encontrar ele por aqui, nem nada. Ele dá em outros mares, mais pro sul, tudo, né? Não é próprio. Talvez a frota pesqueira explore mais outros lugares, como você está dizendo, lugares, exatamente, que é essa questão da necessidade do comércio, né? É uma demanda muito grande por pescado. Muito bem lembrado. Deixa eu até fazer uma colocação, né? A gente está acostumado a ver o atum em lata. O atum ele tem 3 metros, o atum tem 3 metros.
Aí quando você fala pro aluno na sala de aula, mas o atum pode chegar a 3 metros, o cara assim fala, como assim? Aí quando você emenda e fala, o atum não pode parar de nadar, porque se ele parar de nadar, ele afunda. Aí o cara fala, caramba, ele nada 3 milhões de quilômetros durante a vida toda sem parar de nadar? Então são essas curiosidades que os peixes trazem pra gente, né? E o atum é uma delícia, né? Agora, Libório, só para encerrar esse assunto aqui, porque eu compartilho da opinião do Luiz Cláudio, tá? Peixe é muito caro. O peixe devia ser mais barato, Libório. Como é que faz? Então, justamente a opção comercial, e muitas vezes há uma grande influência de cardápio na mesa do brasileiro, que está longe de ser sustentável. Então, se a gente fizer a opção, muitas vezes, pelo que é sustentável, como foi falado pelo próprio Renato, se a gente entender e respeitar todos os períodos de defesa, nós vamos ter uma oferta maior de pescado, nós não vamos ter esses grandes problemas de ausência e falta de peixe, porque isso também acaba regulando o mercado para cima. E o entendimento de que quando há uma busca muito acentuada pelo mesmo produto, pela moda do peixe, como o professor até colocou aí também, o preço tende a elevar, o mercado se regula para cima. O que a gente precisa é buscar colocar na nossa mesa também uma alimentação saudável e sustentável, fazer a união dessas duas coisas, respeitar todos os planos de manejo que tem do pescado, os defesos, né? E a gente tem que justamente trazer a mídia para o nosso lado, porque às vezes é só rótulo, viu? É só rótulo. E aí a criação, muitas vezes em cativeiro, gera tanto problema para o meio ambiente que você acaba colhendo lá na frente os frutos do desequilíbrio. São espécies que não são naturais daqui e que acabam invadindo o nosso ecossistema. O professor Renato, só para concluir aqui, o Luiz Cláudio aqui, que fez a pergunta, ele mandou outro recado aqui, pediu para você sugerir peixes para ele. Qual um peixe aí bacana aí para o Luiz Cláudio amanhã ir lá no mercado de peixe e falar, poxa, isso aqui é um peixe pescado aqui, pertinho aqui, é peixe nosso. É nobre, difícil de achar, é o baiacu, não aquele que infla, o baiacu bandeira, é uma delícia. Mas tem a pescadinha amarela, tem o robalo, né? O próprio linguado, são peixes que são mais comerciais aí da nossa região, né? Tem outros também. Conversa com o pescador, dá uma olhadinha no olho para ver se ele não está afundando e ficando lá afundado. Dá uma olhada na guelra para ver se está bem vermelhinha, né? Veja se ele não vai cortar um peixe e te vender outro, porque esses detalhes podem acontecer. Eu sei que os comerciantes não são malvados, estão entregando o melhor produto para o seu cliente, tá? Mas, às vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba levando um pescado de má qualidade. Mas sabe o que eu queria fazer? Eu quero lançar um desafio aqui, que eu espero que a gente consiga futuramente, tá? Porque também, vou já até falar com o nosso amado prefeito, o mercado de peixe ficou maravilhoso na ponta da praia, mas ele é bem distante da Zona Noroeste, né? Acho que a Zona Noroeste merece também um mercado de peixe que possa atender a população de lá, que não precisa se deslocar para tão longe. Ficou tão bom que a turma já quer mais um, né? Lá na Zona Noroeste também, aproximar do povo também é bacana, né? Tá aí, prefeito, feito aí o pedido, né? Que é do Libório e é nosso. É o preço do sucesso, né? Porque ficou maravilhoso. E aí, lógico, a Zona Noroeste merece também. Ronaldo, já comeste o baiacu, Ronaldo? Não. Sinceramente, não. Eu consumo bastante, eu faço peixe quase todos os domingos aqui em casa. Eu faço, via de regra, eu faço cambucu, pescada cambucu, tainha, namorado. São os peixes que eu mais os peixes que eu mais utilizo, né? Perna de moça para fritar fria. É verdade. E faço mesmo. Domingo, sororoca é um peixe muito gostoso. Sororoca também, sororoca, são peixes que eu mais... É que a minha mulher aqui, ela gosta mais de cambucu, namorada, essas coisas assim. Mas o sororoca é um peixe bom também, gosto muito dele também. Robalo, linguado. Né? Aliás, olha, você não está falando de mau comerciante, eu não vou citar um dia, só para ser registrado o mau comerciante, que infelizmente tem e passou vergonha um dia, né? Eu estava num determinado local, aí o pessoal de fora, né, viu aquele peixe todo cortadinho, aquele filézinho, tem linguado, e linguado você não acha toda hora, não é assim linguado, né? Tem um período que você não tem, peixe é de acordo
Ah, não, isso aqui é um filé de linguado. Gente, era um pangaço. Chamei a pessoa de lado e falei assim, não compre esse peixe. Não compre. Aí o pessoal olhou para mim, não compre. Tá? Isso não é linguado. Fui embora. E é uma delícia, né, Ronaldo? O panga é uma delícia, até eu já comi enganado. Não, mas detalhe, você, se falar que é o linguado, você vai comer. Ele tem gosto para tudo, e é verdade. Quer dizer, então, infelizmente, às vezes, e aí a pessoa ficou todo mundo desconcertado, mas eu não podia me omitir daquilo ali. E sem vergonha nenhuma, porque a gente é daqui, eu frequento lá, a gente conhece o peixe, né? Eu, por exemplo, vou comprar o peixe, eu olho o peixe, eu abro o peixe e, dependendo, em bons tempos, até cheirar mesmo, para saber como é que tava, né? Apertar ele, é assim que tem, entendeu? É por aí. Mas é Ronaldo. Você vai comprar batata, você seleciona, por que não vai selecionar o peixe? Nesse horário quase do jantar. Rapaz, olha, viu? E eu estou lembrando aqui, eu vou confessar para vocês que eu recebi uma foto uma vez, um dia atrás, um final de semana aí, né? Uma foto que o Ronaldo me mandou de uma especiaria, que ele realmente está um peixe, né? Que o Ronaldo fez e mandou, e que eu não tive dúvida nenhuma em me convidar, né? Eu falei para ele, acabando a pandemia... Você acabou a pandemia, você está convidado para comer um peixe. Peraí, só ele não. Vamos organizar isso aí, tá todo mundo convidado. Vamos organizar essa lista aqui, vamos fazer uma lista aqui. Eu preparo o peixe à vista, desde no mercado comprar, mandar, olha, eu quero que corte ele assim, tá, e assim vai. É muito gostoso, é muito legal. Eu gosto de fazer essas coisas assim. Vamos lá, rapidinho aqui, vou pedir para o Marco colocar na tela aqui o pessoal do Facebook, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas vamos lá colocar o pessoal do nosso Facebook, o Alfredo sempre participando aqui, boa noite a todos, especial amigo Marcos Libório, obrigado, viu? Meu amigo Cláudio Abreu, grande Cláudio Abreu também, sucesso, Rogério, abraço para você também, meu amigo Cláudio Abreu, que está em cartaz aí na TV Band. Fabrício Simões, boa noite a todos. Boa noite, Marquinhos. Valeu, Fabrício, pela participação. A Merita Yamamoto, grande Kiko. Grande Kiko. Aí a Merita, querida. Merita. A Aniela Moretti Manso, professor Renato, aí cheio de coraçãozinho, professor Renato. De novo, professor Dimas. Boa noite para todos. Boa noite, Marcos Libório, um grande lutador pelas questões ambientais. É verdade. Libório sempre... Né, um incansável lutador aqui das questões ambientais de Santos. O que mais aí? Temos aí o Fernando Almeida. Boa noite a todos os convidados, excelente programa. Grande abraço ao Marcos Libório pelo excelente trabalho promovido pela Secretaria de Meio Ambiente. A soltura das tartarugas tratadas no aquário realmente é um grande exemplo de salvaguarda da biodiversidade. Isso bonito, mesmo. Hein? Falou bonito, hein? Falou bonito. De novo, ela muito bem colocado sobre o período de defesa dos caranguejos, né? Que a gente citou aqui, né? Aliás, como o Libório, o nosso tempo está estourado, mas rapidinho, como é que faz para quem não é o conhecedor aí do pescado em saber os períodos de defeso? Você tem que observar, e isso é amplamente divulgado pela mídia, porque a gente faz todas as publicações, tem campanhas, apoio, inclusive há uma intensificação na fiscalização nas pescarias, inclusive na região, não só em Santos, tá? Estou falando também aqui porque a pesca ela é de todo o litoral, todas as cidades, e é uma união de esforços. E aí, como o professor falou, cada espécie tem o seu período e o respeito ao defeso ele é fundamental. Legal. Marco, tem mais aí no Facebook, não? Senão a gente eu vou encerrar aqui. De novo, Fernando Almeida. Exatamente, Marcos Libório, esse momento de pandemia demonstra que os rios, oceanos e mangues também necessitam de um momento para a recomposição dos bens naturais, da mesma forma que os períodos de defesa para algumas espécies da fauna local, como o caranguejo-sá, né? São várias espécies, né, de caranguejo, né? Esse é o que eu falei, deixa o caranguejo namorar, que é muito legal, a gente precisa defender. Legal. Gente, olha aqui, ó, Ana Luísa aqui do bairro do Boqueirão, Antônio Tadeu Torres, ele fala de São Vicente, a Sandra Regina do Marapé, a Adriana Carvalho, não falou de onde que ela é aqui, a Graça Moreira, também da Ponta da Praia, Cássia Domingues, mandou aqui, tá, sim, da Ilha das Palmas, aqui tá falando da Ilha das Palmas, realmente belíssima, né, a Ilha das Palmas aqui pertinho, né, nosso aqui, um paraíso aqui pertinho,
meu amigo Maurício Acamini participando, a Beatriz Pedro, Rodrigo Raposinha, a Thay Martins, Helena Choi, Fabiano Olivetti, Carol Barreto, a Elizabeth Ribeiro Potenza, a Vilmari Teixeira, a Sandra Oliveira e a Maria Cristina Ferreira, todos aqui mandaram aqui alguma coisa aqui, agradeceram o programa, falaram de peixe. Olha só que programa gostoso. O pessoal gostou aqui hoje do programa, né? Programa de meio ambiente, programa de peixe. Isso mostra que nós santistas, né, temos sim o DNA aqui nas nossas veias, né? Nessa questão aí de somos caiçaras também, né? Somos na beira da praia, na beira do rio, né? E somos, aliás, somos gratos, né? Por pertencermos aqui a um lugar tão bacana, né? Meu amigo Alex Frutuoso também, jornalistas dos bons aqui, fala parabéns pelo programa, tô doido pelo peixe. Eu também, viu? Eu vou acabar o programa aqui. Alex Frutuoso! Alex Frutuoso, grande abraço, Alex aí. Excelente, Alex Frutuoso, tá? Anda inspirado. É verdade. Você está convidado, Alex. Quando a gente for lá na casa do Ronaldo, eu te levo também. Tá convidado, tá, Alex Frutuoso, ó. Tá convidado também. Tá todo mundo convidado. Preparar o peixe, o problema todo é que o apartamento não cabe todo mundo de uma vez. Tem que fazer uma... Distanciamento social. É verdade. Se vira. E aí, só finalizando, José Ricardo Afonso, André Inácio, Humberto Cordella, e o Martinho Pulilo aqui também, nosso comentário de terça-feira aqui. Eu falou em peixe, veio todo mundo para cá, tá vendo? Olha, o pessoal tá... Pois é. A gente agradece aqui muito a participação de todos, né? A gente estourou o nosso tempo aqui, mas foi por uma boa causa, afinal de contas, papo bom, papo gostoso, né? Passou rápido aqui. E, primeiramente, eu quero agradecer aqui ao professor Renato Kiko, né? Pela participação tão valiosa aqui. Professor Renato, eu vou fazer novos convites aí, vou entrar em contato com a Beatriz aí para trazer você de volta aqui. Afinal de contas, o papo é bom, você traz audiência e fala de coisa boa, né? Então, vamos trazer um de volta, né? Obrigado, viu, professor, pela participação. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela atenção. É um prazer. Legal. Marcos Libório, obrigado, viu, meu amigo, mais uma vez pela participação aí, por nos ajudar aí a fazer o programa. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Rogério, Ronaldo. Renato Kiko, vou ajudar a divulgar também o Caiçara Babilônia. No que puder, conte comigo. Eu acho que todo movimento de engajamento e defesa é muito importante. Muito obrigado, Libório. Eu vou deixar, então, um desafio. E a pergunta que começou o nosso bate-papo. Será que tudo que cai na rede é peixe? Vamos responder essa daí lá na página do Caiçara. Vamos lá. Tá feito. Tudo que cai na rede é peixe? Vai lá na página. Dá o endereço da página aí, Renato. É Caiçara Babilônia, no Instagram. E no Facebook, por enquanto, em breve na internet também, no www e no YouTube. Estamos aí no processo de desenvolvimento. Show de bola. Ronaldo Ferreira, já vai preparando aí as especiarias, né? Os condimentos, tá bom? Vamos já sim. Preparar aquele peixinho para nós. Obrigado, viu, Ronaldo, pela participação. Vocês vão gostar, posso garantir. Rogério, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Professor Renato, muito legal conhecer você aí e o teu conhecimento com a gente. Libório é uma pessoa especial aí, o homem na defesa aqui do nosso ambiente, defesa das causas sociais também, não é? É importante destacar tudo isso. Quer dizer, e eu termino o programa da forma que eu gostaria de fazê-lo hoje. Tremendo de um alto astral, a gente falando de coisas boas, a gente falando da nossa cidade, a gente falando de alimentação, e é isso que a gente precisa. Um beijo para vocês todos. Muito bem, tá aí, portanto, aí o Ronaldo Ferreira com a gente. Eu estou puxando aqui, até porque eu quero convidar vocês, a todos vocês aqui que assistiram, que estão conosco, né, que vão rever o programa lá no YouTube. Amanhã um programa também super especial, de um tema também especial. Amanhã a gente vai falar sobre turismo, né? Sobre turismo. Olha, aliás, se você for lá no G1 agora, né? Na página do G1 Santos, né? Pergunta que está lá no topo. Olha só que título bacana. Santos é o destino turístico mais procurado pelos brasileiros na web em 2020. Olha só que notícia bacana, né? E para isso, amanhã a gente vai estar trazendo aqui profissionais da área do turismo para a gente falar bastante desse serviço que foi muito impactado, né, que está sendo muito impactado durante aqui a pandemia, mas se Deus quiser aqui vai dar a volta por cima e a gente
esse setor ainda vai voltar aí aos seus belos e formosos tempos. Tá bom? Então, feito aqui o convite, amanhã, 7 horas da noite, né? Não deixe de participar conosco aqui do nosso programa Sem Pauta. Gente, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado.